Oi, 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 oi. Eu resolvi começar um minutinho mais cedo. Estamos chamando os seus amigos. Esther, que bom. Nunes, que bom. Bem-vindos, bem-vindos, bom dia. Eu botei uma colinha aqui, Tete. Eu botei uma colinha aqui, gente, para lembrar vocês de convidarem os seus amigos para a live. Hoje a gente vai ter a Adriane, bem-vinda. A gente vai ter a Durga Cortinaz falando sobre as tretas das famílias, do nosso retiro, que está colocando muitas em cena, muitos relacionamentos em um convívio muito mais estreito, rico. Martine, que bom. Botei uma colinha aqui para lembrar vocês, de convidar vocês a convidarem seus amigos para curtirem a live e virem aqui junto com a gente. Carol, Ricardo, Rosângela, que bom. Cláudia, que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Aí eu só preciso me lembrar que eu comecei 5 minutinhos mais cedo, porque com 1 hora o Insta derruba, né, a live. Então eu vou me lembrar da gente encerrar antes, e para a gente poder aproveitar bastante, bastante. Como é que vamos? Como é que vamos, gurizada? Como vamos? Eu já tô na quarta, quinta semana de retiro aqui, bem retirada. Os dias vão somando, né? É um efeito muito, muito impressionante. Hoje a minha mãe está de aniversário, 87 anos, e a Elisa, a filha mais moça do Rodrigo, está de aniversário também. Agora a gente acabou de fazer um Zoom com a minha mãe. Eu tô com as minhas sobrinhas na Austrália e o meu filho em Lisboa, a minha filha no meio do mato, com muito pouca internet, então ela não entrou. Que bom que vocês estão bem, que bom que estamos bem, que bom. O trabalho emocional, gurizada, eu tenho trabalhado com esse conceito, ele é a isometria emocional do músculo, ou seja, ele trabalha a estabilidade do músculo e também trabalha o movimento do músculo. Agora a gente está precisando dessas duas funções, a função aeróbica, né, que é a do movimento, e a anaeróbica, que é a da estabilidade. Então é bem importante que a gente fortaleça essa nossa musculatura. Outro dia eu estava com um pacientinho e ele falou assim que ele tem um foco epilético de brabeza, de sincericida, de fúria. Então ele estava numa circunstância e ele pensava assim: eu só não posso evocar meu foco epilético. Aí ele olhava assim para uma paisagem bonita, tinha uma cena acontecendo, ele olhava para uma paisagem bonita assim e respirava, treinando essa musculatura, né? Então a gente vai treinar essa musculatura juntos, né? Para que a gente tenha uma estabilidade emocional, para que no momento que a coisa pegue, que o bicho pegue, a gente vai lá para o nosso lugar de estabilidade e respira nesse lugar, fazendo com que o continente das nossas emoções possa suportar o conteúdo, né? A Durguinha entrou aqui, Elzinho, Jaque, muito bom, muito bom. Vamos dar bom dia para a Durga, a nossa meditação já todos juntos. E aí, sobre a hora quase, convidem seus amigos. Eu botei uma colinha para mim aqui, das coisas que são boas para me lembrar, me convidar. Ei! Bom dia! Bom Bom dia, bom dia! dia, bom dia. Eu entrei um pouquinho mais cedo para convidar a galera, para convidar os seus amigos, para dar tempo de espalhar a notícia, que a gente vai trabalhar hoje com as tretas, e tá muita gente aguardando para a gente começar todo mundo uma respiração juntos. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Expira. Expira profundamente, tirando todo o ar.
do abdômen, do peito, das costas, murcha, 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 naquele Czinho assim, Czinho de coração. E agora começa a inflar peito, costas, abdômen. Infla, infla, sustenta. E agora, contrai abdômen, murcha peito e costas. E vem vindo no Czinho. Cada um no seu ritmo, nessa respiração profunda, a gente vai evocar 5 elementos da natureza que correspondem aos 5 verbos da dinâmica do método coração. O primeiro elemento é o elemento terra, é o elemento da estabilidade. Acompanha o verbo desejar. É o primeiro verbo da dinâmica das emoções. Esse desejo estável de se fazer feliz em qualquer cenário, principalmente nos cenários dos nossos dias. É importante essa estabilidade com o propósito de se fazer feliz em qualquer circunstância. Segundo elemento, elemento água. A qualidade da água que a gente vai evocar aqui é a flexibilidade. Essa flexibilidade a gente vai projetar no nosso segundo verbo, que é perceber. Então, percebendo as realidades, tanto internas quanto externas, flexibilidade, a gente tem essa capacidade de ver diferentes pontos de vista de uma mesma circunstância. Com a atenção amorosa, a gente flexibiliza as nossas percepções, colhendo da realidade um cenário muito mais rico. Expira profundamente, inspira. Terceiro elemento, o elemento ar, na qualidade do movimento. E o movimento, então, se debruça no nosso terceiro verbo, que é significar. É um movimento que significa desde o nosso passado, holografando o nosso futuro, passando pelo presente. É o pêndulo da significação. Nesse pêndulo, a gente pode investigar amorosamente as nossas memórias traumáticas, as nossas preocupações e voltar ao momento presente com a nossa melhor atenção, validando o nosso código de valores, atualizando o nosso código de valores. Respira profundamente. Quarto elemento fogo, na qualidade da ação reta, do foco, do discernimento. O nosso quarto verbo é o agir. Evocando, então, o processo de escolha, renúncia e luto, nós vamos agir com sabedoria, com esse calorzinho que dá o saber. A gente evoca a lágrima de ouro, a capacidade de se entristecer para fazer renúncias e luto, e aí a gente se dirige para o quinto elemento. O quinto elemento é o éter, na qualidade do vazio, do espaço sagrado vazio da alma. Nosso quinto verbo é o refletir. O refletir, quando ele é habitado de humildade, ele nos dá a qualidade do reconhecimento de toda a trajetória percorrida. E com esse reconhecimento, nós celebramos. Nós somos gratos a tudo que foi possível fazendo. E com isso, a gente pode compartilhar em companhias seguras, escolhidas, como a gente está fazendo aqui agora. Inspira e expira 3 vezes. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos ao nosso teminha de fundo, que são as cartinhas do oráculo da curação, cartas de curação. E eu vou puxar aqui, nós estamos estudando, para quem tem esse libreto aqui, a gente foi retirando, fazendo excertos. A Durga, a Bel e a Nadir me ajudaram a formular, nós formulamos perguntas, então, para acompanhar esse estudo, né? E lembrando que aí o A Vida Como Ela É está já disponível em e-book para você. Vai lá no nosso início
Insta, Bororó Educação, curte lá, compartilha. A gente está fazendo uma campanha para que, se o seu coração for tocado por esse tema, você nos ajude fazendo uma contribuição gratuita e espontânea, gratuita no sentido de que você define o valor desse investimento em duas organizações, duas ONGs, eu e a Denise, que é a minha irmã, que é autora desse livro junto comigo, que nós trabalhamos, que são duas organizações aqui em Porto Alegre, duas ONGs, a Casa e a Aldeia da Fraternidade. Na Aldeia da Fraternidade, a Durga também trabalha junto. E eu vou ler, então, a cartinha que vai dar o pano de fundo da nossa treta hoje. É a desresponsabilidade e idealização. A idealização de perfeição acena com a ilusão de que no futuro, quando essa perfeição for alcançada, estará garantida a felicidade. Isso nos desresponsabiliza pelo presente. Nossa competência reside na capacidade de nos responsabilizarmos por quem somos frente aos fatos de nossas vidas e de nos fazermos felizes com o que criamos para nós a cada momento em tempo real. Habilitar-se nessa competência é essencial na arte de se fazer feliz. Tcharanana, a pergunta que eu não quero calar é: você costuma idealizar sua felicidade no futuro? Então vamos lá, moçada. Vamos começar a trabalhar, começar a teclar. Você idealiza sua felicidade no futuro? E aí, para fazer essa conversa, Durga Kushinaz e as tretas. E as tretas do retiro. Vamos lá, Durguinha. Você, Durguinha, costuma idealizar o seu futuro? A felicidade no futuro? Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a Cris por esse convite. Feliz de ver aí as pessoas entrando, uns queridos que eu conheço aí. Dizer que sim, né, Cris? O meu trabalho contigo sempre foi muito nesse lugar, assim. Eu lembro de uma vez que eu liguei para a Cris e falei: Cris, como assim? A idealização é o meu combustível. É a gasolina do meu carro para ele continuar existindo. Eu chorava, me rasgava. E sim, idealizar. E eu cheguei à conclusão que se eu digo, se eu vou para um lugar hoje muito menos do que eu já fui, mas se eu digo assim, hoje eu não idealizo, eu me lembro que eu estou idealizando. Idealizando que não idealizo. Então, é interessante isso, e eu estava aqui sentindo sobre esse tema de hoje, sobre essas tretas familiares e de como que ela se constrói, que oportunidade nós temos nesse momento com esse retiro, tanto se eu estou sozinha, tanto quanto eu estou acompanhada, é sempre uma oportunidade de se revisitar, de se olhar. Então, e como elas surgem de coisas muito sutis, assim, simples. Esses dias eu falava numa outra live, um pedaço da lasanha que sobrou no almoço e que tu tá imaginando que tu vai comer no jantar. Então, tipo... E aí tu vai assim, nossa, agora tomei meu banho, tô indo na geladeira pegar aquele pedacinho de lasanha. E tu chega lá assim, aonde foi? Então, e aí aquilo reverbera dentro. Eu vivi isso. Então, assim, eu vivi muitos anos sozinha. Agora estou num momento de vida de compartilhar com outras pessoas. E eu vivi isso. Há uns dias atrás, assim, eu fui direto naquele pedacinho de lasanha que eu estava imaginando que ia ser o meu jantar. E ele simplesmente evaporou da geladeira. Então, assim, não evaporou, né? Alguém comeu. Então, é isso, assim... E aí, aqui, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa treta que tem a ver com aquela que eu sempre me acostumei a ser, de que se o pedacinho sobrou no almoço, ele ia ficar na geladeira até o dia que eu colocasse ele fora, eu comesse. E como é que eu lido com essas coisas e lido com o outro? E aí veio uma coisa muito linda que nós conversamos muito nesse momento, assim, tipo, como que eu cuido de mim e cuido do outro?
E aí agora tá muito bonito aqui, porque se a gente vai pegar o suco, a gente olha o tanto que tem no suco e pergunta, alguém vai querer suco? E aí, então, assim, virou, nós podemos fazer um combinado a partir daquele fato, que é um fato simples. E aí é muito incrível, porque isso revela quem nós somos fora desse ambiente também. Então, como é que eu sou na minha vida? Sabe? Eu pego aquilo que tem, e aí é lindo porque a vida é assim. Se eu saio e eu pego aquilo que tem disponível tudo para mim, ou eu olho. Então, esse pedacinho da lasanha, eu quando fiz a idealização de que eu ia comer, né? Que ela ia estar disponível para mim. Eu gosto de olhar para mim e ver que eu não me ocupei de informar as demais pessoas da casa que eu tinha essa intenção. Durga, eu acho muito legal assim, ó, quanto menor, galera, for o fatinho, quanto menor, menorinho, mais útil ele é para a aprendizagem, tá? Então, assim, ó, eu me lembro do dia em que a Durga me ligou chorando, eu me lembro exatamente onde eu estava aqui molhando as plantas, e eu fiquei com a boca, aquela do Caco, do Muppet Show, assim, eu fiquei assim, eu não sabia o que dizer para a guria, ela estava do outro lado do Brasil, e sim, a idealização é, em geral, o nosso combustível. Em geral é. E aí a gente vai precisar, é bom que a gente transforme a gasolina, o nosso carrinho num flex, um carrinho flex, usando álcool, usando cana-de-açúcar, usando, enfim, qualquer outra coisa para que a gente desça da idealização e desconstrua isso. E aí passe para isso que a Durga está trazendo, estamos combinados. Só que, lembrando que a idealização é um processo inconsciente, a maioria de nós não nos damos conta que estamos idealizando. A gente vai se dar conta que idealizou no tempo 2. A idealização é uma venda casada com o sofrimento. Então, a gente idealiza no tempo 1, tempo da inconsciência. Tempo 2, a gente colhe as consequências. E quando a gente colhe as consequências dessa dor, dessa decepçãozinha, que quanto menorinha ela for, mais possível é de tramitar a aprendizagem sobre isso. Porque isso é uma coisa bem importante. Se a gente tem uma decepção mega, se a coisa é um mega evento, a gente se justifica atrás daquele evento e sofre. Por exemplo, o coronavírus é um mega evento. Então, agora, no Zoom da família, a minha mãe estava dizendo assim, minha mãe está fazendo hoje 87 anos e ela está na casa do meu irmão, com a minha cunhada e os meus 2 sobrinhos. E está longe das 2 netas que estão na Austrália, do neto que está em Lisboa, da neta que está no meio do mato, da minha irmã mais velha, que está na casa dela, e de mim, que estou na minha casa. Bom, então, o aniversário dela era todo mundo cantando parabéns, uma loucura desincronizada, assim, de dar dor nas orelhas. A minha mãe com o filho, com a nora e com os 2 netos, beijando ela, beijando e brincando de nos fazer ciúmes. E ela falou assim, ai, o coronavírus é uma porcaria. E aí eu olhei para aquilo e pensei assim, que grande evento é o coronavírus, né? Porque um fato dessa magnitude não tem muito o que discutir. É necessário descer para o miudinho da lasanha da Durga e pensar o que é que eu tenho para aprender hoje. Então, galera, quem não tem esse material aqui, que é do método da estrutura, pede aí para a Bel, para a gente encaminhar esse material, porque assim, na reflexão, lá no fim, no refletir, o que é que eu tenho para aprender agora? Como que eu cuido do meu pedacinho de lasanha? Como que eu não idealizo a lasanha, que será minha? E como que eu ofereço esse pedacinho aqui da minha responsabilidade? Aqui está escrito compartilhar. Quando dá para compartilhar, é maravilhoso. Por exemplo, a Durga está compartilhando combinações. Por favor, eu gostaria de uma ficha para o pedacinho de lasanha à noite. Assim... Sim, e Cris, assim,
Sim, e olhando muito assim, eu tenho atendido muitas pessoas que estão vivenciando coisas exigentes e querem se apoiar com o parecer jurídico, como que a justiça, como que as leis se comportam diante disso. E aí o que eu tenho dito, e aí a idealização ela é muito forte, principalmente quando a Lava Jato veio nos ajudar nisso, a desconstruir um pouco isso, mas tem muitas pessoas que ainda idealizam de que a justiça vai resolver. E as minhas conversas têm sido bem exigentes. Ontem eu atendi uma pessoa em que ela estava muito triste, porque ela é uma autônoma, tem uma sala alugada, só que a pessoa que aluga para ela é uma defensora pública. E essa defensora está firme no propósito de não dar um desconto lá no aluguel. E aí, essa minha cliente tem bebezinho, enfim, está numa situação sem nenhum recurso. E quando eu comecei a conversar com ela, eu posso falar várias coisas sobre o direito, como o direito vai se comportar, sobre o projeto de lei 11.079, que fala de que os aluguéis vão ficar suspensos até outubro, enfim. Eu poderia falar de várias coisas, mas o que tinha ali posto era uma idealização de que uma defensora pública seria a pessoa que cuidaria bem dela e que seria a primeira pessoa que diria para ela, não precisa pagar o aluguel agora, imagina. Então a gente começou... Oi? A defendê-la, a defensora iria defendê-la, mas a defensora estava cega, defendendo o que ela supõe que seja o seu direito. Isso. Então, e aí é muito lindo, porque quando eu olho para o fato e digo, o que é que está te doendo mais nesse momento? E aí, então, esse momento nas tretas familiares, nas tretas na vida, é importante nós podermos olhar e, primeiro, separar as pessoas do problema, as pessoas da questão que nós estamos... Porque se ela não separa isso, se ela inclui essa defensora e fica achando que o que essa defensora foi no mundo, que ela veio a servir para defender os direitos e que agora a defensora nesse lugar está agindo, ela não vai conseguir, ela vai emocionalmente, e aí tu pode falar mais sobre isso, ela vai ficar extremamente, vai se atrapalhar nessas coisas. E aí sim, a gente está conversando e está olhando do ponto de vista jurídico, e aí eu acho que sim, é muito importante. Essas tretas familiares, elas vão acontecer em coisas pequenininhas. Eu tenho atendido muito questões de pais, e onde que os filhos têm aquela combinação, 15 dias fica com o pai, 15 dias fica com a mãe. Então, o que acontece agora? Muitos dizem o quê? Não, coronavírus, ele tem que ficar em... Só que se tu for olhar, no fundo, isso já existia lá. O coronavírus está servindo para apoiar algo que a pessoa internamente, emocionalmente já vinha escolhendo. Se ela pudesse escolher, o filho nunca iria para a casa do pai. Então, nós podemos olhar as questões e as tretas familiares. Primeiro, eu digo assim, é um momento de negociação. Tu vai precisar negociar contigo e com as pessoas que estão contigo. E para que tu negocie bem, é importante tu cuidar de 4 passos. Primeiro, separa a pessoa da questão. Te ocupa, porque se tu te envolver emocionalmente, a emoção que tu costuma trazer não é uma boa conselheira para esse momento. Então, é importante tu separar a pessoa da questão. Segundo, é muito importante tu olhar qual é o teu interesse e qual é a tua posição. E aí, para quem não tem muito intimidade com isso, eu gosto da metáfora da laranja. 2 pessoas me procuram dizendo que querem uma laranja. Mas só tem uma laranja. E aí, qual é a questão? A questão é que elas querem a laranja. Isso é a posição dela. Nós queremos a laranja. Para que eu descubra qual é o interesse que está ali, eu preciso perguntar, por qual motivo tu quer a laranja? E aí é lindo essa metáfora, porque um vai lá e me diz assim, eu quero o suco. E o outro diz assim, eu quero a casca da laranja para fazer um doce. E aí com essa laranja eu resolvo, porque eu consegui ver o interesse dessas pessoas. Agora, se eu fico posicionada em eu quero a laranja, tem alguns que vão dizer assim, vamos cortar a laranja no meio, metade para um, metade para o outro. Se eu fizer isso, eu não vou atender os interesses dessas pessoas.
Então, nesse momento, Cris, eu vejo que o coronavírus tem servido para as pessoas se apoiarem em coisas que elas já queriam lá em janeiro, sabe? Grande mestre, Bel, anota aí para nós no chatzinho essa posição, a posição e o interesse. Né? Porque numa mediação é importante discriminar o objeto do problema e o propósito interno da pessoa. A dor, o que é que está doendo? Essa pergunta é fundamental, gente. Eu estou aqui com a cartinha da desresponsabilidade e idealização, e é muito interessante porque essa é uma venda casada também. Ao mesmo tempo que eu me desresponsabilizo, eu idealizo. Porque se eu me responsabilizar, R de realidade, R de resposta hábil, responsabilidade é uma resposta hábil frente à realidade. Né? Então, se eu cuido de mim, se eu cuido do meu interesse, se eu cuido, quando a Durga disse a metade, né, da laranja, eu fiquei pensando assim, que coisa, né? A pessoa fica com um suquinho, e o outro fica com uma casquinha, metade. Se a gente consegue entrar num acordo, a pessoa fica com um suco de uma laranja e o outro fica com a casca de uma laranja. Agora, se eu começo a intervir sem estudar as proposições antes, as minhas proposições internas, se eu começo a agir, e por isso que o quarto verbo da dinâmica é agir, e ele é antecedido do desejar, ou seja, qual é o meu propósito? Eu quero brigar, eu quero disputar, eu quero mandar, eu quero ter poder, ou eu quero satisfazer a minha necessidade da melhor forma possível, ser harmônica com o outro, melhor ainda. Então, a primeira questão é o desejo. A segunda é a percepção. E nisso entra isso que a Durga disse, da discriminação entre o objeto e o sujeito. Né? Perceber com atenção amorosa, com flexibilidade, desejar com estabilidade, perceber com flexibilidade. Significar, dar um significado para a minha emoção, investigar a minha emoção, de verdade qual é a minha emoção, para só então agir. Então, a gente vai agir no quarto ato. Só que a maioria das vezes as pessoas desejam e agem diretamente. Ficou faltando o meio do caminho. Então, quando a Durga fala da negociação, tem uma coisa super importante, que é a arte de conversar, de versar com. Eu e a Durga fizemos uma formação em comunicação não violenta e eu me lembro um exercício que tinha para a gente evocar a raiva. E muitos de nós têm muitas dificuldades com a raiva, com assumir a raiva. E eu me lembro que a gente fez um exercício super importante. E na comunicação não violenta, é importante que a gente não fica com aquela cara de cu, assim, quando eu te ouço dizer, então eu fico muito triste, mas a pessoa está comendo fígado. Né? Não, vamos ser honestos conosco, vamos ser verdadeiros com as nossas emoções, vamos tramitar emoções e sentimentos, vamos conversar com alguma companhia segura antes de ir para o enfrentamento. Senão, o enfrentamento vai ser confronto. E aí vai ser muito ruim. Aí a gente vai telefonar para a Durga, como eu já fiz, e dizer, help, eu preciso de uma mediação, porque eu fui para um confronto ao invés de ir para o enfrentamento. Eu guardei toda aquela energia, porque eu não queria me incomodar, e quando eu fui, eu já estava na lata, sem a borracha, creio. Sim, sim, Cris, eu estou me lembrando desse momento aí, foi um momento lindo, eu me candidatei para fazer o exercício de trazer a raiva e colocar, foi bem bonito. E hoje, quando alguém fala assim, nossa, como tu é braba, eu recebo isso como elogio. Porque por muitos anos eu tive dificuldade de trazer a minha raiva, colocar ela no mundo em função dessa idealização de que as pessoas não iam gostar de mim. Então eu queria seguir
sendo amada pelas pessoas por aquilo que eu imaginava que elas queriam de mim. Então, alguém muito, né, querida, que absorve. Então, assim, isso tudo frente ao trabalho que eu fiz durante todos esses anos e faço eternamente, mas 8 anos, assim, focada dentro de consultório com a Cris, eu pude realmente ir para esse lugar de trazer a minha raiva. E tem momentos em que já aconteceu, eu já contei, inclusive, em audiências onde eu cheguei e fiquei com tanta raiva da minha cliente, porque tinha mentido para mim, que eu dizia para ela, não vai ser seguro para nós conversarmos agora. Então, isso é uma intimidade contigo e um contato com quem tu pode, o teu pior, quem pode vir ali. E aí tu poder informar para o outro. E eu acho que isso é uma das formas que nós podemos trabalhar as tretas familiares, que é quando tu perceber que está chegando no teu limite, tu oferecer o teu limite e dizer para o outro, não vai ser possível seguir. E pegar uma coisa que a Cris adora falar, as perninhas, e dar uma volta. E aí, eu digo assim, se tu tá confinado, dá uma volta, vai pro outro ambiente da casa, sabe? Fica em silêncio. E aí, mas assim, para não deixar de entregar os 4 passos da negociação, que eu acho que é muito importante, então nós falamos de separar as pessoas da questão, cuidar para essa questão do interesse, da posição. E o terceiro passo da negociação, que é importante a gente olhar, é buscar nessa conversa ganhos mútuos. Onde eu tenho feito muito esse exercício, quando vamos combinar alguma coisa, então tá, vamos fazer o ganha-ganha? Então, o que que tu ganha, o que que eu ganho, o que que eu tenho que eu posso te oferecer, o que que tu tem que interessa para mim? Então, a gente olhar para esses ganhos. E o quarto passo seria a gente ter critérios objetivos, às vezes, para fazer algumas escolhas. A gente precisa de alguns critérios, de algumas informações. Ou vamos usar o exemplo da lasanha. Talvez, para mim, não seja tão bom comer carboidrato à noite. E para outra pessoa, ela precise. Então, se tu ter esses critérios objetivos na hora, dizer, olha, eu tô com fome. Eu também tô com fome. Mas para mim, carboidrato não é bom. Para ti, tudo bem. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos para buscar esses ganhos mútuos. E aí, as pessoas têm me perguntado assim, o direito, ele é importante, ele nos ajuda, ele nos traz, nos apoia para ter clareza. A sensação que eu tenho, às vezes, quando as pessoas me ligam, é que elas ficam muito, assim, aquela lagriminha, assim, porque primeiro que eu não faço aquele trabalho do advogado super que bota a capinha e que vem aqui que eu vou resolver, inclusive se tiver algum aí nos ouvindo e talvez possa trazer algo aqui, mas dizer assim, ó, que esse tipo de profissional hoje, nesse momento, antes já não funcionava, mas agora menos ainda. Primeiro porque os tribunais estão fechados e estão abertos só para coisas emergenciais. Então, assim, questões assim que não são urgentes de hospital, de medicamento, sabe, de violência, não vão ser cuidadas agora. Não é humanamente impossível para o judiciário. Então, quando as pessoas vêm me conversar comigo, eu trabalho com elas primeiro. Sim, tu tem direito, mas vamos olhar para essa... Ontem uma pessoa me ligou às 9 da noite, desesperada, por quê? Porque nesse momento as pessoas estão fazendo o quê? Revisitando tudo que... Onde é que elas podem buscar recursos? E tem várias pessoas que estão buscando o quê? Vou cobrar os meus devedores. Porque é uma forma de eu... Então tem gente que fala assim, mas justo agora? Eu tô devendo desde 2017. Agora essa pessoa vem me cobrar. Sim, porque agora ela tem tempo para olhar. E aí agora ela está olhando aonde é que ela pode buscar recurso. E talvez tu seja um desses. E essa pessoa comprou um imóvel e ela na época, ela comprou em 2019 e estão cobrando uma dívida de condomínio de 2017. E aí ela me disse assim, não, isso é um absurdo, eu comprei em 2019. Eu disse, com certeza, tu tem a certidão negativa do condomínio, de que o condomínio estava quitado em 2019? O que é isso? Aí eu disse, mas tu contratou um advogado para te ajudar a comprar esse imóvel? Não, eu comprei num corretor, numa imobiliária que tinha um advogado que cuidava. Então, assim, eu vou te pedir, tu liga lá e pede a certidão negativa, que é um dos documentos que se pede quando se compra o imóvel da quitação do condomínio. Se tu tiver essa certidão, não vai precisar pagar.
Se tu não tiver, não, mas tinha um advogado cuidando de mim. É, e esse advogado era teu? Não, ele era da imobiliária. Eu disse, olha, sim, realmente seria muito bom que ele tiver. Talvez ele tenha essa certidão que tu precisa. Esse meu cliente foi ficando tão triste, ele disse assim, ou seja, eu não cuidei bem de mim, ele usou exatamente essa expressão, porque ele é meu cliente há muitos anos, e eu não te liguei achando que esse advogado... Para que eu vou pagar 2 advogados? Já tenho um advogado da imobiliária. Eu confiei em alguém que talvez não cuidou bem de mim, e agora eu estou com raiva. E eu falei, exatamente isso. E do ponto de vista jurídico, bom, tem algumas coisas que talvez tu vá responsabilizar a imobiliária, responsabilizar essa assessoria, pedir para o proprietário anterior pagar, ver se ele tem esse senso ético e moral. Algumas coisas tu pode fazer. Só que o meu cliente dizia assim, o valor é tipo 2.000, 3.000. Nesse momento vai me fazer falta, mas se eu for buscar esse direito, possivelmente eu vou pagar quase isso de honorários. Então, é lindo, Cris, porque quando nós idealizamos que alguém vai cuidar de nós melhor do que nós próprios, às vezes Não. nem o direito nos socorre, porque nesse caso ele até. Mas vai ser tão exigente para ele, uma demanda judicial. Então, eu diria assim, ó, o coronavírus veio nos convidar a sentarmos e a conversarmos, a mediarmos, a negociarmos. E nós podemos convidar para essa mesa um assessor jurídico para nos dar clareza, para nos dizer por onde que a gente pode ir do ponto de vista jurídico. Mas uma coisa é importante saber. Não existe ninguém melhor para fazer combinações e resolver questões nesse momento, tretas que nós estamos chamando familiares, de vida, tretas de vida que nós próprios. Claro, Durguinha, olha só que é bem importante assim. Quando a Durga traz que não tem ninguém melhor do que o próprio sujeito para cuidar bem de si, a Durga está falando de uma pessoa que tem esse interesse, esse trabalho de conhecimento, de autoconhecimento emocional. Como a maioria das pessoas, e na nossa cultura, nós não somos educados para isso, nós somos uma cultura da idealização. Então, nós idealizamos criancinhas, idealizamos os nossos pais, os nossos professores, e vamos idealizando a nós mesmos, e vamos construindo um castelo totalmente de areia na beira da praia. E acontece que a gente necessita um percurso de fracassos para poder desistir da metodologia. Só que se a gente não tem a informação sobre a raiz do nosso problema, a gente segue construindo castelos e a gente não sabe por que a vida não dá certo, porque a vida é madrasta, por que a gente sofre, porque a gente não identificou o nosso problema. Então, quando a Durga diz que nós somos capazes, que somos os melhores cuidadores de nós próprios, é importante que a gente se lance nesse trabalho. E aqui a Carla diz, da Kali Yoga, ela diz, amei, não vai ser seguro para nós conversarmos agora. Se eu me conheço, eu identifico que não vai ser seguro para mim me conhecer, para que eu converse agora. Eu assisti uma live da Mônica, que é uma economista, junto com... ontem eu perguntei como é que era o nome do menino, e me deram uma colinha aqui. Mas esse menino biólogo, barbudinho, é um fofo, está fazendo, assim, muitas contribuições aqui no Brasil. E ela falou, a Mônica falou, se alguém lembrar, eu estou com Ítalo na cabeça, mas não é Ítalo. E a Mônica falou da economia da saúde. Então, existe uma nova economia, existe um novo conceito. A economia é uma ciência social, é uma ciência das relações. Então, é importante que a gente olhe para as nossas organizações sociais, para as nossas... obrigado, Fábio. Átila Lamarino e Mônica De Bolle. É genial essa live dos dois.
E eles falam, e a Mônica cunha esse nome, de economia da saúde, ou seja, vamos investir na saúde. Então, sempre que eu trabalho com pessoas que precisam de mais, uma rede de mais apoio na sua teia emocional, eu trabalho com umas profissionais e a gente começou a apelidar isso de bororó na veia. E agora eu já apelido isso de bororó na veia, né? Porque depois de tanto tempo. E uma das parceiras de trabalho é a Durga. Então, tem pessoal da área física, tem pessoal da área da alimentação, da medicina, enfim, da yoga, um monte de gente. E a interlocução com a Durga é uma das interlocuções privilegiadas, exatamente nesse sentido que eu digo para as pessoas o seguinte: tu quer poupar uma consulta para ter orientação, quando o montante do teu investimento é muito maior do que isso. Então, é uma coisa importante da gente olhar a economia da saúde, né? Nós vamos economizar em saúde ou nós vamos investir em saúde? O investimento na saúde e na informação é extremamente necessário. Tanto que a gente, quero aproveitar para convidar, hoje, quintas-feiras, às 15h30, a gente está com um grupo de apoio emocional aberto, gratuito, na plataforma Zoom. São 100 cadeiras. Vem conversar com a gente, convida teus amigos, porque a gente trabalha aí no grupo de apoio essa tecnologia aqui mais a miúde, assim, mais passinho a passinho. Né? Onde é que está o teu problema, onde é que está a tua treta, onde é que está a tua dor. E a gente vai, então, degustando esse trabalho emocional, que depois eu faço de análise, e é importante que a gente vá se comprometendo com esse trabalho. Então, uma coisa é ter uma informação, outra coisa é ouvir essa informação dentro de nós. Como é que eu ouço essa informação? Como é que eu trabalho essa informação? Como é que eu me habilito para conversar sobre isso que eu estou sentindo? Não é fácil conversar, gente. Conversar é das coisas mais exigentes. É uma matéria super sutil. Tem a ver com o tom de voz. Tem a ver com a musculatura. Às vezes a pessoa diz assim, vamos conversar. O que é que tu quer? Me diz aí o que é que tu quer. E aí não tem clima para conversar. Então, é importante que a gente invista nessa ambientação emocional para que a gente possa partir para a cena do enfrentamento, da conversação, com um propósito de enlaçamento. Não adianta querer conversar se você não tem um interesse genuíno na conversa. Se você está aproveitando o cenário da conversa para ver quem tem razão, pelo amor de Deus, fecha a boca. Porque é só mais treta. Então, esse é um reconhecimento muito delicado, porque a pessoa sabe que é bom para ela conversar. Intelectualmente ela sabe, mas o coraçãozinho dela tá uma passa de uva, tipo ouriço. É uma mistura de passa de uva com ouriço, o porco-espinho. Quando ela chega perto do outro, ela aproveita e lanceta a sua felpa. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Tinha uma pergunta aqui, Durinha, aqui, ó. Peraí. Esse menino aqui é um fofo. Peraí. Ele pergunta, quando o Elzinho pergunta, e quando são os nossos pais que nos idealizam? Dá no mesmo. Dá no mesmo. A idealização é que nem a culpa, tá? E venda casada também, tá? A culpa é o contrário da responsabilidade. E a idealização é o contrário da realização. Então, idealização e culpa andam juntos, né? Porque a pessoa se idealiza e ela, então, faz um delírio de importância e aí ela se sente culpada e sofre neudinho. Então, é super importante o seguinte, não interessa de quem é a idealização ou de quem é a culpa. Tem uma frase que diz, a culpa é minha, eu boto onde eu quero. Fica à vontade, amigo. Bota onde tu quiser, mas o resultado será o sofrimento. Então, se os pais nos idealizam, é importantíssimo que a gente olhe para nós, em primeiro momento, reconheça que a gente não é aquilo ali,
2, que a gente vá para a lagriminha de ouro, chora no cantinho, volta, e vá para a conversa. Não tem outro caminho que não seja conversar, gente. E só dá para conversar quando o coração se apaziguar. Então... Cris, e essa questão da conversa é muito importante. Esse dia eu falava numa outra live também nesse assunto, dizer assim, porque a escuta ela é muito importante. Então, se a pessoa não está disponível para escutar, e aí também eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto muito de falar, mas eu gosto mais de ser escutada. Então, perceber se quando tu estás falando com a outra pessoa, se tu realmente está tendo essa qualidade de escuta do outro, ou se tu está fazendo um descarrego, e se o outro está te escutando ou não, pouco importa. Então, aí, nesse momento, eu olho e digo, tu estás disponível para escutar? Tu tem essa disponibilidade? Porque eu tenho coisas que são importantes para falar. E para mim será muito importante que tu possa estar disponível para escutar. Porque se o outro não estiver disponível para escutar, lembra de te lembrar que tu não estás falando, tu está descarregando. E aí o outro... E aí, em alguns momentos, tu pode até estar falando de uma forma que tu gosta de quem tu está te tornando naquela conversa, só que o outro não está disponível. E aí poder reconhecer que o outro não tem aquilo que tu gostaria que ele tivesse para te dar naquele momento e acolher isso é de uma dor. Então, assim... Vai. Não, é que nesse ponto aqui tem umas considerações super lindas, assim, ó. Mas como agir quando eles não entendem? Meu pai quer a todo custo que eu volte para a enfermagem. Aí a Neila, a Tavani disse isso, né? Meu pai quer a todo custo que eu volte para a enfermagem. O Elzinho diz, mas como agir quando eles não entendem? E aí a Neila falou um negócio assim, isso é ser adulto e não adulterado. E aí eu adorei, porque assim... isso que a Durga está trazendo, eu vejo assim, quando a gente tem uma parceria que está bem diferente do que a gente gostaria, quando dói muito, que da gente fica com raiva, é porque a gente estava idealizando os pais, a gente estava idealizando o companheiro, a gente estava idealizando que aquela pessoa nos ouvisse. Então, a gente vai para o cantinho, chora, porque o outro nos idealiza, mas a gente idealiza o outro também. Então, vai pro cantinho e chora. E se der, volta. E se não der, não volta. E fica lá no cantinho, com a boca costurada. Tem uma coisa que me ajudou muito, assim, nessa coisa, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e gosta muito de oferecer pro outro que eu acho que é bom para ele, que ele faz. E tem algo que me ajudou muito, é perceber que muitas vezes aquilo que eu estou vendo no outro diz muito mais, fala muito mais de mim do que de fato do outro. Então, a olhar isso, eu comecei a perceber que os meus interlocutores e aquelas pessoas que eu tenho, que me exigem na relação, muitas vezes são espelhos. Eu estou fazendo me espelhando neles e estou vendo o quanto tem de mim ali. E aí eu fico eu entro nessa treta, porque é muito exigente tu estar diante de alguém que tá te apresentando coisas que tu já trabalhou em ti, que talvez tu não queira mais, mas não tá tão curado, porque é uma coisa, esses dias eu li, agora não vou lembrar onde, que quando digamos, tu já foi uma pessoa muito controladora, e aí tu tá diante de um controlador, e aí aquilo tá te deixando, a pessoa tá te controlando. E aí tu olha e diz, tá, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Eu já melhorei. Mas por que isso tá mexendo tanto comigo? É porque eu ainda tenho dentro de mim que seja controlar, não ser controladora. Mas eu estou ainda vivenciando isso. Então isso ainda mexe comigo. Mas assim, eu tô completamente fora de horário. Não sei quanto que a gente tá de horário aqui. Não, mas nós estamos bem. A gente, quer dizer... Nós estamos bem. Para mim está bem. A gente não avisou as pessoas, mas é o seguinte, nós temos feito o seguinte. Quando eu faço a live sozinha, eu faço das 9 às 9h30 para as pessoas não agarrarem nojo na minha cara. Eu adoro falar, então eu quero que queiram me ouvir. Então, das 9 às 9h30, para mim está uma dose boa.
Quando tem convidados, que é terças e quintas, a gente tem estendido um pouco mais, às vezes 15 para as 10, às vezes até as 10. Hoje, é bom a gente terminar antes das 5 para as 10, porque como eu comecei mais cedo, o Insta derruba uma hora. Olha só aqui, ó, a Bianca falou, a Amy falou muito boas colocações, a Cláudia, que bom, gente, que estão gostando. A Bianca falou, penso que considerar a existência das transformações de nossas versões ajuda muito. E aí eu quero dizer o seguinte, peraí, a Neila falou, nossa identidade tem que ser igual à imagem que passamos para o outro. E às vezes gostamos. Já não somos mais como antes e isso impacta o outro. Tem um negócio, gente, que é importante, é o seguinte. Nessa nossa versão caleidoscópica, que a gente tem muitos dentro de nós, convém lembrar que as pessoas cristalizam versões sobre nós. Aí a gente já mudou, mas o outro está com uma versão idealizada, cristalizada. Lembra assim, ó, idealização é igual a cristalização. Pensa num gelo. Isso precisa de sol, precisa do fogo, precisa da sabedoria, precisa do acolhimento para derreter a idealização. Aí o gelo vira uma pocinha d'água, vira a lagriminha, aí o gelinho escorre de lagriminha e a gente está flexível como a água para mudar a qualidade do relacionamento. Porém, o outro não está disponível muitas vezes a sentir a dor que é desidealizar. Então, ele mantém a nossa idealização, porque para ele dói desidealizar, dói perder. Muitas vezes, gente, bem importante, tá? Muitas vezes as famílias, e eu vou entrar nesse tema assim, bem cabeludo, as famílias têm, dentro das famílias, abusadores. Inclusive, o abuso sexual, ele é mais frequente dentro das famílias e com pessoas que chegam perto. Que essa cercania seria bom que fosse intimidade, mas ela não é intimidade, ela é abuso de poder, abuso de força. Então, para se defender, as pessoas cristalizam o outro e a si em idealizações. Aí a pessoa muda, digamos que ela já não é mais tão abusiva fisicamente ou verbalmente, ela está num processo de tomada de consciência e ela vai mudando. Mas o outro que foi vítima, que sofreu o abuso, que é distância. E aí precisa enrijecer a posição para se defender. Então, é muito importante humildade nessa conversação. Porque não é porque uma pessoa muda que todo o tabuleiro vai mudar sem reagir. De verdade, quando uma pessoa muda, todo o tabuleiro muda. Mas isso não quer dizer que vai ficar todo mundo feliz da vida, porque houve mudança. Tem muitas tretas que a tentativa é manter as posições e não vir para a conversação. Aqui tem um convite do Mar, quero convidar para a estreia do programa Nas Ondas da Transição. O Silmar Cuso. Ai, que legal, gente, que legal. Que legal. Coloquem as gurias, muito boas reflexões. Precisamos nos conhecer. A Jaqueline, que bom, Jaque. A Neila, precisamos da natureza e seu exemplo para voltar a ser o eu. Sim, um eu assim, muito criativo e dentro da sua configuração. Ô, querida, nós gostaríamos muito de ser o polvo de 1000 tentáculos, só que nós não somos. Fala, Delina. não, eu quero voltar um pouquinho lá naquela hora, naquele momento, enquanto eu trago que quem pode cuidar bem de nós, eu acredito e aprendi muito diante do trabalho que faço contigo, que é o seguinte, e aí eu digo nesse momento, e eu digo nesse momento, tá claro isso, e eu vejo que vai ser uma coisa que
acredito que vai vir para ficar, porque nós estamos num momento de olhar e ver que realmente temos a necessidade, que é muito importante, nós temos a autonomia, mas sabemos que nós somos pessoas dependentes, que dependemos umas das outras. E que tem uma diferença muito grande em relação a essa autonomia, essa independência, que às vezes é confundida. Então, assim, é muito importante nós termos a humildade de reconhecer que tem algumas coisas que nós não temos o preparo, seja emocional, seja o conhecimento jurídico, seja o conhecimento de uma outra área específica que a gente precisa. E aí, nesses 4 passos que eu trago, de nós olharmos para negociarmos nessas tretas em famílias, na vida, quando a gente olha para os critérios objetivos ali, quando eu digo que no primeiro passo, separar a questão da pessoa, o segundo, olhar para a posição e interesse, o terceiro, buscar ganhos mútuos, e o quarto é buscar ter critérios objetivos, aí que esse profissional, esse especialista entra. O que acontece? As pessoas geral querem buscar resolver a questão, mas elas não querem o trabalho de passar. E aí, tu pode dizer que a questão emocional, a equação emocional passa por isso. Eu quero resolver uma questão, mas eu não quero me investigar, eu não quero olhar onde eu fiquei engatada. Esses dias eu tive uma questão minha, onde eu me senti invadida no meu espaço de trabalho, que eu preciso de sigilo, e eu saí incomodada depois daquilo. Em seguida, e eu já tinha conversado sobre isso, da importância do sigilo, da importância do ambiente, mas eu não cuidei bem de mim, de buscar uma sala, chavear, enfim, e fiquei incomodada com todas essas coisas. Seguida disso, veio um diálogo que não tinha nada a ver com esse fato, onde a pessoa pergunta se eu gostava de comer tal coisa, sendo que aquele assunto já tinha sido conversado várias vezes, eu já tinha dito várias vezes que eu não gostava de comer massa ou comer, enfim. E eu tive uma reação assim, eu não gosto de massa. Uma coisa assim. E aí é lindo, porque quando a outra pessoa se investiga, tem saúde emocional, tá atenta, a pessoa olha e pergunta assim, tu tá incomodada? E aquela pergunta foi incrível. Porque ela abriu uma porta para mim e eu pensei assim, nossa, por que eu respondi com essa agressividade? E aí falei assim, respondi para a pessoa, sim. E aí a pessoa pergunta assim, e tu sabe por quê? E aí depois diz, e é comigo? Então, é maravilhoso. Essas perguntas assim, e um espaço entre elas, oportunizou para que eu pudesse me investigar e ver, sim, eu estou chateada, porque lá, 1 hora atrás, eu me senti invadida numa coisa que eu achei que tu ia cuidar bem de mim e não ia entrar. E agora tu pergunta se eu gosto de comer uma coisa que eu já disse que não gosto, e eu lembro que, de novo ele não lembra daquilo que nós falamos. Então, de novo ele não lembra do que eu gosto, do que é importante para mim. E é muito lindo, porque daí dispara o gatilho. Uhum. E aí vem uma resposta cheia de emoção. Sim. Sim. Então, como que eu lido com a treta? Então, realmente, tu tem razão, Cris. A gente precisa, ninguém melhor do que nós para cuidar bem de nós. E aí eu, como defensora da mediação, digo, nós estamos num momento de rede. É um momento de trabalhar em rede, é um momento de ter humildade para reconhecer que nós temos autonomia para escolher o que é bom para nós, porém é importante saber que nós dependemos uns dos outros. Eu preciso me acompanhar de alguém para me ajudar emocionalmente a lidar com as questões. Eu preciso de um advogado para me dar o mínimo de conhecimento daquilo para ter critérios objetivos para fazer boas escolhas para mim. Eu vou precisar de um nutricionista para saber se comer tal coisa é bom para mim. Tá. Durguinha, olha só, nós temos 1 minutinho, talvez, antes do Insta nos derrubar aí. Vamos nos despedir. Entrem no Insta da Durga, no Face da Durga Cortinaz. Ela tem, meu Deus, assim, muito café no bule para nos oferecer. É uma delícia a companhia dela. Eu adoro. Ela é minha consultora para assuntos jurídicos, contábeis. E aí, 27 segundos, gente. Então tá. Eu vou fazer a nossa reza bem rapidinho e diz assim, com meu coração ferido e magoado pelas fracas compaixões,
minha mente perplexa e confusa a respeito do que devo fazer, peço guiança a respeito do que é bom para mim e para os outros que eu faça. Beijo no coração, gente. Beijo! Até amanhã.